Olá, malta. Quem é que temos hoje aqui para o nosso episódio do UW Talks? O Daniel Cadete. Um episódio absolutamente especial, absolutamente diferente, em que vamos conhecer um bocadinho melhor o Daniel e vamos conhecer também algumas obras do Daniel. O Daniel é investidor imobiliário, faz reabilitação de casas e o que vamos saber e vamos ver, entretanto, a seguir, é o primeiro investimento do Daniel e se calhar até podíamos ir andando um bocadinho aqui para este investimento. O Daniel, apresenta-nos lá um bocadinho aqui esta casa e dá-nos aqui um enquadramento assim rápido, depois lá dentro falamos um bocadinho melhor. Diz-me lá o que é esta casa, o que é que ela é, o que ela vai ser. Pronto, isto na verdade não tem nada a ver com aquilo que existia anteriormente. Nós, aqui onde nós estamos não tinha nada. É a zona exterior? É a zona exterior. Então decidimos criar aqui uma zona mais familiar, não é? Ter uma pérgola, ter aqui a churrasqueira, uma zona onde se pode aproveitar no verão de forma mais... Sim, que agora está um bocadinho para o fresco. Estamos a ver agora está um bocadinho para o fresco. Mais vale ir lá para dentro. Mas conseguimos fazer aqui algo engraçado e aproveitar a casa se mostrando a fachada, mostrando tudo como estava inicialmente. Não tem nada a ver, até a própria cor alterámos um bocadinho. Era azul e branco, não é? Era azul, as fotos que mostraste. Mas estava tudo degradado e tudo mais, então decidimos reabilitar aqui esta zona exterior também. Muito bem, muito bem. A gente depois vai pôr aí umas fotos para a malta ver a diferença entre o antes e o depois, porque acho que vale mesmo a pena para perceber, também no fundo é o cartão de visita daquilo que tu fazes e da forma como tu fazes, acho que é a melhor maneira. Portanto, agora se calhar iríamos entrar na casa e ver a casa por dentro. Vamos lá. Aí vamos nós. Pá, eu vou fazer as honras da casa. Grande Daniel, aqui estamos nós, pá, aqui no investimento teu. É isso. Então conta-me lá um bocadinho aqui a história desta casa. Pronto, isto na verdade é um imóvel anterior a 1951. Ok. Portanto, o que é bom porque nos permite fazer a reabilitação do interior desde que não alteremos fachada, estrutura e tudo mais, não necessitamos de efetuar qualquer projeto à Câmara. Então, quando nós adquirimos esta casa, ela estava completamente partida, não é? Não tinha nada a ver com aquilo que está hoje. E nós conseguimos aproveitar aqui 2 quartos, 3 casas de banho, fazer 2 pisos e aproveitar o sótão. Está aqui um milagre, Daniel, está aqui um milagre. Praticamente um milagre. Está aqui um milagre. Ali de uma casa de banho fizemos 2 casas de banho, abrimos uma parede do outro lado, fizemos uma suíte, foi uma engenharia aqui engraçada e interessante e a casa acho que ficou incrível. Ficou porreira. E acho que tem muito aproveitamento. Aqui é a sala, onde nós Exatamente. Aqui é a sala, do espaço, digamos assim, social. Antigamente isto estava tudo quase compartimentado, não é? Tinha uma divisão ali ao canto, tinha aqui uma divisão, paredes, tinha ali uma casa de banho só, tinha a cozinha. Inclusive nós fizemos uma abertura maior ali na cozinha, para conseguir aceder e aproveitar melhor o exterior. Ali tínhamos uma janela também pequenina, aumentámos ligeiramente para conseguirmos aproveitar melhor a zona exterior. Então, e aqui optamos por fazer tudo aberto, não é? Sala de estar, sala de jantar, que acho que é o que faria faz sentido. Está muito bem, está mesmo, está espetáculo, está top, está top. A cozinha ficou com um tamanho muito porreiro, a casa de banho foi aquilo que nós vimos. É um milagre. É um milagre, é assim um milagre. De facto, a casa de banho é um autêntico milagre. Aquilo Sim. É a casa de banho social ali. Aqui fizemos uma social só para lavar as mãos e tudo mais. Mas aqui era uma casa de banho só até lá ao fundo. O que é que nós fizemos? Nós dividimos a casa de banho em 2 e fizemos uma abertura para este lado para ser a própria social e ali depois abrimos pelo outro lado para conseguirmos aproveitar na suíte. Mas considero que ficaram 2 casas de banho. Não ficaram, a gente já vai ver, portanto, só para a coisa, ali temos um quarto, aqui temos uma casa de banho social nas costas desta casa de banho, Exato. Que era a tal, que era a casa de banho maior. Exato. Temos a casa de banho para a suíte, para o quarto. Depois temos aqui a escada, já vamos Esta escada ver. Também não existia. Não existia? Não, ela não existia. Então o que é que existia de antes? O que é que existia? Na verdade, existiam ali 2 paredes, não é? Que isto aqui deste lado era uma divisão, daquele lado era outra divisão. E depois lá no quarto, na suíte onde já vamos ver, tinha uma caixinha, um buraquinho. Tinha um buraco de acesso. A escada, não tinha nada. Ou seja, era com um escadotezinho e tudo. Exatamente. E portanto, nós, como é óbvio, fechámos aquela caixa e decidimos fazer um aproveitamento melhor e criar uma escada e já vamos ver a zona lá em cima que também conseguimos aproveitá-la muito bem. Ok, então agora vamos ali à suíte. Vamos lá. Daniel, então agora vamos ver a parte de cima da casa, certo? Esta escada por onde estamos a subir, ela não existia. Certo. Esta escada foi feita de novo, não é? Perfeito. Completamente do zero. Exatamente. E esta zona estava... Mas está aqui uma zona que é depois, para pessoas pequeninas como tu, não tem problema nenhum, mas uma pessoa alta tem que ter aqui algum, tem que se cuidar.
Então, isto não existia. Isto, no fundo, aqui é a tipologia deste imóvel é, no fundo, um T2 mais 1. Ok. Que este espaço aqui nós não podemos considerar como quarto nem nada. É um mais um, não é? Se a pessoa quiser... Faz aqui um escritóriozinho. Escritório, exatamente. Pode ter outro aproveitamento. E temos as duas suítes. Uma cá em cima e outra lá em baixo. Okay. E pronto, conseguimos aproveitar de forma completamente diferente todo este espaço e fazer aqui... Portanto, aqui no fundo dará um escritório e depois aí dentro, já vamos a seguir... Dentro dará a própria suíte. É a própria suíte, seja o quarto, mais a casa de banho. Mais a casa de banho, exatamente. Daqui era só mesmo uma casa de banho, não fizemos duas. Aqui já não dava para fazer duas, exatamente. Vamos lá. Pronto. Então, muito bem. Então aqui temos aqui a suíte cá de cima. Está a suíte, exatamente. Okay. Pusemos duas janelas veluzes, uma aqui para a suíte para dar mais luz e amplitude. Luz natural, claro. E outra lá na casa de banho. E portanto, ficamos aqui com um quartinho interessante. E com a casa de banho, que também ficou muito... E a casa de banho também está top. Se uma portinha de correr, também vou poupar espaço e tal. Exatamente. Depois tivemos esse cuidado, porque se pôr portas de correr tanto ali como aqui, para depois não roubar espaço em si, para pôr uma cama, se alguém põe uma cama. Sim, claro. Depois para abrir e depois ter o ângulo, depois é uma chata. Assim conseguimos ter mais espaço útil. Não, mas está mesmo top. Está impecável. Casa de banhozinho em porreiro, uma zona de banho. 5 estrelas. 5 estrelas. Muito bem aproveitado, sim senhora. Top. Ora, muito bem. Cá andamos nós na nossa visita. Muito bem. A malta não consegue ver a vista, ou pelo menos não consegue ver tão bem como nós a vista. Infelizmente. Para ele. A vista é porreira. Vê-se ali o Rio Tejo, a Ponte Vasta Gama. Portanto, a vista é porreira. E a casa também está top. Está top. Eu agora gostava que falasses um bocadinho sobre ti e o que é que tu tens feito e como é que tu vieste parar estas coisas da reabilitação, dos imóveis e destas coisas, que é sempre giro. Eu já sei, mas a malta que está lá em casa não sabe, portanto gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso. Pronto, eu na verdade, antes eu estava na área da IT. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu era consultor informático, digamos assim, software developer, e portanto eu desenvolvia sistemas financeiros para grandes empresas, para o Estado, quer em Portugal, quer fora, e para outras entidades, empresas grandes em Portugal. E portanto eu passei 6 anos a fazer isso. Só que houve uma altura, a meio mais ou menos, que eu comecei a pensar, a refletir, e eu não me vejo a fazer isto a médio e longo prazo, eu não me vejo a fazer isto, sei lá, até me reformar. Não é isso que eu quero fazer. Então comecei à procura de outras formas de vida, exatamente. Assim. E a verdade é que eu sempre gostei de imobiliário, mas nunca não queria ser consultor, de maneira nenhuma. Eras daqueles que jogavas ao Monopólio quando eras... Exatamente. Era daqueles que via aqueles programas da SIC Mulher, da reabilitação, daqueles Sim. Às vezes lá também vejo, às vezes também vejo. E então... Eu sempre gostei disso, mas não sabia como é que aquilo se podia operacionalizar na prática. Que era eventualmente possível a fazer vida disso. Sim, na verdade, isso nos Estados Unidos e nos países no anglo-saxónico já é um modelo de negócio já muito desenvolvido, tanto é uma coisa tão desenvolvida que a televisão já está cheia de programas desse tipo. Aqui se calhar não é tanto. Eu querido mudei a casa. Pronto. Mais, não é? Sim, mas isso são coisa um bocadinho mais suaves, mais suaves. E então, depois, tornou-se... Foi um bocado por necessidade, que eu e a minha família estávamos à procura de casa. E então nós somos de Odivelas e estávamos a ver, queríamos uma moradia e tudo mais, e não encontrávamos nada que fosse agradável para nós e que tivesse um preço em conta. Respondesse àquilo que tu querias, preço-qualidade. Exato. E houve um dia destes que andávamos a passear no Idealista e encontramos uma casa, uma moradia com 4 quartos, por 160 mil em Odivelas. E nós pensámos, calma, o que é que acontece? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ligámos e a casa não tinha licença de utilização. Mas nós pensámos, olha, vamos visitar à mesma e vamos ver no que é que dá. Quando chegamos à visita, estão, sem exagero, umas 60 pessoas à porta, à espera de visitar aquela... 60 pessoas só. E nós pensámos, olha, já fomos, quase que nem vale a pena entrarmos, visitarmos, porque já fomos, vai aparecer outra pessoa que tem capital e que vai agarrar isto. Visitámos a casa, criámos também empatia com os proprietários e, resumindo aqui a história, passado cerca de 4, 5 meses, nós conseguimos fechar o negócio. Agora, não tinha a licença de utilização. Pelo valor
Pelo valor, sim. Aliás, estava anunciada por 150 mil e nós demos mais 10 mil Ok. para garantir que ficávamos com aquilo. Só que não era possível financiamento bancário. Por causa da licença. Por causa Da ausência de do facto licença. de não ter licença, exatamente. E então nós tivemos que criar ali, muito rapidamente, tivemos que estratégia. ir perceber como é que se legalizava uma casa, porque também não sabíamos, não fazíamos ideia, e perceber como é que nós podíamos definir aqui uma estratégia para ficar com o imóvel. Então, como os proprietários não moravam lá, aquilo era uma herança, tinha falecido alguém no imóvel e, portanto, eles nem queriam ir lá muitas vezes, o que nós fizemos foi, olha, nós vamos tirar-vos o problema das mãos, vamos legalizar o imóvel, vamos dar-vos um sinal de 10% e vocês, enquanto nós legalizamos, vocês esperam connosco no processo. Mas os custos são nossos, nós é que temos o trabalho Claro. e fazemos o processo todo. E eles aceitaram. Entretanto, inicialmente aquilo era para a habitação nossa, mas começou a passar o tempo, vimos, olha, a aquisição é por 160 mil, isto se calhar legalizado vale o dobro, não é? Então, Começou ali os chifrões a passarem à frente dos olhos, a exatamente, e fazer as começámos a perceber, contas. nós não podemos morar aqui, vamos legalizar isto e vamos vender o imóvel. Gastámos cerca de 10 mil euros na legalização, tivemos de fazer uma obra ou outra, com processos na Câmara e tudo mais, foram 10 mil euros, e nós vendemos a casa, passado 1 ano e 2 meses, 3 meses, por 310 mil. Então despachámos aquele imóvel. Neste tempo, Na verdade, esse foi o teu primeiro investimento. esse foi o primeiro investimento. Ou seja, inicialmente a ideia não era essa, a pesquisa não era nada, nem pensavas nisso, tinhas a tua profissão, tinhas as tuas Exato. coisas, ou seja, não era nada disso, mas entretanto, a meio do processo, a coisa acabou por começar a crescer e a ganhar corpo. Exatamente. É E engraçado. depois comecei a perceber também que existia aqui um possível nicho de mercado, que eram estes imóveis sem licença de Que utilização. ninguém queria pegar. Que ninguém queria pegar. Que ninguém queria, não, ninguém que quer. Ninguém quer. Ninguém Ainda quer. é uma realidade. Ninguém quer. Apesar de, no início de 2024, o mercado ter sido inundado por causa do Simplex, ter sido inundado por este tipo de imóveis, mas ainda ninguém quer pegar e ninguém, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento de como legalizar, Sim, claro, o que é claro. que eu tenho que fazer. O que é que tem que fazer, que estratégia tem que seguir, Exatamente. os passos todos que tem que... Sim. Que tu, no fundo, agora, por maioria de razão, dado esse primeiro processo, aprendeste nesse primeiro processo e estás a replicar isso nos outros processos. É isso. Agora, neste momento, invisto em imóveis sem licença de utilização, mas não exclusivamente. Agora, Este, por acaso, era assim ou não? este tem um enquadramento diferente. Ok. Ou seja, não tem licença porque não precisa. Ele está isento Ok. de licença de Que é anterior a utilização, que é 1950 anterior a e não sei quantos. 1951. Ok. Então, este tipo de imóveis é mais fácil, porque não precisamos de ir à Câmara, Ok. podemos logo fazer reabilitação, desde que não mexamos na fachada, estrutura, podemos fazer reabilitação e é importante a certidão da Câmara a dizer Ok. que é mesmo anterior a 1950. Este, no fundo, reunia essas condições. Tu fizeste a remodelação Sim. que nós estamos aqui a ver, Uhum. sem necessidade desse processo, mas os outros imóveis, então vamos ver outro hoje, já são desse segmento, digamos assim, de que ninguém quer pegar, ninguém quer mexer, porque isso é tudo uma grande atrapalhada. Sim. É um filme de terror para toda a É gente. um misto. Agora, só para resumir um bocado a minha história, eu, nesse primeiro investimento, no meio desse primeiro investimento, é que eu comecei a perceber, ok, afinal, se calhar o imobiliário é isto uma tem coisa interesse. que faz sentido para mim. Então, enquanto legalizava esse primeiro imóvel, já tinha um know-how, tinha um arquiteto, que é hoje ainda o arquiteto que trabalha comigo em todos os projetos de reabilitação. Aliás, foi ele que fez o projeto. Foi ele que fez aquele milagre que nós, Viste? entretanto, vimos ou vamos ver, da casa de banho, aquele milagre autêntico que está ali feito. Exatamente. E é ele que faz agora, é ele que trabalha comigo em todos os projetos de reabilitação. Ok. E se houver algum projeto de legalização, também é ele que o faz. Mas depois comecei a perceber que havia aqui um nicho e então comecei a fazer, a desenvolver quase business cases para investidores que tivessem imóveis sem licença de utilização. Ok. Então era um serviço pago, eles pagavam por isso e eu montava-lhes o Ou seja, prestavas um serviço, no fundo, imagina, eu tinha um imóvel nessas condições e tu prestavas um serviço de legalizar esse imóvel, Exatamente. não é? E depois eu, a partir disso, eu é que colocava no mercado, se quisesse ou não, pronto, mas a legalização. Sim. E entretanto, começaste a fazer isso, ou estavas a fazer isso, mas começaste também a fazer outra coisa, que é no fundo tu fazes tudo. Exatamente. Compras o imóvel no estado em que está, no fundo é essa a primeira história que tu contaste, tu compraste o imóvel e tu é que depois a partir daí resolves o problema todo. É aquela frase que tu há bocado disseste que é curiosa, é eu vou-vos tirar esse problema das mãos. Exato. Eu acho que isso traduz mesmo tudo, isso. é mesmo isso. Pá, tenho ali uma coisa que herdei ou que
E, provavelmente tem nesses casos muito por herança, né? Tem ali uma coisa, que era dos avós ou era não sei de quem, não faço ideia nenhuma como é que pego naquilo. Portanto, este é o perfil no fundo da pessoa. Exatamente. E ainda há um senso, há uma ideia comum de que tudo aquilo que Isso é impossível, e depois é impossível, e depois não se bicho de sete consegue. cabeças, é impossível. Não tenho vou perder tempo. Não. Exatamente. Exatamente. Então, o meu papel é um bocado tirar esse É o problema. desbloqueador, esse desbloqueador. Exatamente. Resolver o problema das pessoas e tirar esse problema das mãos das pessoas. E, entretanto, fui fazendo isso, fui também fui indo a eventos sobre imobiliário e comecei a perceber que havia mais pessoas a investir em imobiliário, não é? E que era uma possibilidade na minha vida. E, portanto, mesmo estando a full time, isto no ano de 2023, 2024, mesmo estando a full time, fui fazendo umas coisas, fui fazendo algumas consultorias, algumas planos de legalização para outras pessoas. E ainda trabalhavas na parte da IT ou já não? Trabalhava. Portanto, ainda era assim uma coisa, estavas a experimentar e a ver o que é que dá. Era. E eu depois comecei a fazer também algumas cedências de posição, comecei a perceber um bocado também como é que o mercado funcionava, em termos de imóveis sem licença e imóveis também com licença. E em 2024, no início de 2024, é quando eu tomo a decisão de que, ok, é isto que eu quero fazer da vida. Portanto, vou largar os computadores. Vou começar a preparar o caminho para largar os computadores e eu, no final do ano de 2024, largar de forma definitiva e estar 100% dedicado ao investimento imobiliário. Entretanto, vendemos o primeiro investimento. Que era aquele primeiro que tu estavas a falar, que era supostamente a tua casa, que depois já não foi. E que depois já não foi. E a partir daí, nos últimos 6 meses do ano, eu comecei a preparar o meu caminho para sair do IT. Então, nos últimos 6 meses de 2024, eu comprei 6, 7 imóveis para começar a preparar o caminho e começar a gerir os imóveis. Ou seja, no início do ano, isto só para situar, no início do ano tinhas um imóvel. Entretanto, passados 6 meses, tinhas 7 imóveis. Exatamente. Era isto. Vendi esse e comprei mais 6. Compraste mais 6, pronto. Ou seja, foi uma transformação total na tua vida financeira e na tua vida provavelmente dita. Ou seja, entre o primeiro semestre e o segundo semestre foi uma alteração brutal. Entretanto, deixaste os computadores. O IT... Deixei no dia 1 de janeiro de 2025. Então é recente, ok. É recente. Okay. E aí, desde aí, estou a 100% dedicado ao investimento imobiliário. Claro que os últimos 6 meses do ano foram um bocado uma loucura, não é? Mas eu também... Estavas ainda... Sim, a conciliar as duas coisas, né? A girar os pratos ao mesmo tempo, mas a ideia era que eu no fundo eu sou uma pessoa que tem dificuldade, entre aspas, em ouvir nãos, não é? Por exemplo, não, lidar com câmaras é muito complicado, não consegues. Nesse primeiro investimento chegaram a dizer... Eu vou lá. Chegaram a dizer-me, a própria câmara, uma técnica da câmara, chegou a dizer-me que era impossível legalizar aquele imóvel. E eu, não é possível. Efetivamente tem que haver aqui uma solução, e eu sabia que havia, depois com o conhecimento e tudo, fomos desbloqueando essas situações. Mas, para mostrar o quê? É claro que o tempo é uma variável importante e decisiva, não é? Mas o que eu queria também... Quem diga que é o recurso mais valioso que a gente tem, não é? É verdade. E eu concordo. É verdade. É mais valioso que o dinheiro, porque a gente... É assim, o tempo todos temos igual e todos temos o tempo limitado. Vamos acabar por morrer um dia qualquer. Exatamente, exato. E então eu queria mostrar que, ok, eu estou a trabalhar a full time, eu tenho outra atividade, mas ainda assim é possível investir em imobiliário, é possível estar ativo no mercado de investimentos e, claro, contar com uma rede de parceiros também fundamental nesse processo. Então, por isso é que nos últimos 6 meses comecei a preparar o caminho, comprei 6 imóveis, um dos quais foi este, eu trabalhava full time ainda, das 9 às 6. Mas aí está, inerente a isso, está um trabalho de pesquisa e de procura intensíssimo. Exatamente. Calculo eu, sim. Ou seja, para encontrar, para tu, no fundo, concretizar 6 oportunidades, se calhar viste 60. Exatamente. E enviei, se calhar... Isto para dar um bocado a ideia, que não é tipo, eu vi 6 imóveis e comprei 6 imóveis. Exato. Não, para comprar 6 imóveis tens que ver 10 vezes mais. Exatamente. Foi isso. E era depois a logística de fazer visitas, aproveitava as horas de almoço, mesmo para controlar a obra. Tinha um arquiteto que muitas vezes vinha à obra enquanto eu não podia, eu vinha à hora de almoço ou depois ao final do dia. Sim, tínhamos um horário, vá. Exatamente. Então era sempre esta gestão que, como é óbvio, é mais difícil de se fazer, mas não significa que seja impossível de se fazer. Não é? E é um bocado essa a ideia de que nós às vezes vivemos a dar desculpas, olha, não posso fazer o meu contexto é este, é difícil e tudo mais, mas quando efetivamente se quer, conseguimos fazer acontecer. É um bocado por aí. Muito bem. Portanto, esta primeira parte aqui do Daniel até agora, acho que é excelente, acho que é muito inspirador
E, portanto, entretanto, vamos falar aqui um bocadinho a seguir, ou seja, falamos aqui da história, como é que chegou aqui, e agora, eventualmente, vamos falar um bocadinho do que é o presente e do que é que vai ser o futuro do Daniel. Não percam. Ora, aqui estamos nós, Daniel, e mais um investimento teu, mais aqui uma obra, mais aqui um ativo aqui a valorizar. Conta-me lá aqui um bocadinho a história aqui desta... Pronto, esta aqui já não tem nada a ver, não é? Está um bocadinho mais atrasada, não é? Sim. Isto quando eu comprei... Atrasada, quer dizer, não está mais atrasada, está numa fase mais... Exato, foi comprada até depois do outro imóvel que nós vimos. Isto era um imóvel que é anterior a 1951 também, portanto Sim. entra naquele enquadramento, naquele regime que não é preciso colocar projeto à Câmara. E isto é interessante que ele na documentação tinha 28 metros quadrados. 28 metros quadrados, Todos pensavam, são 4. Exatamente. Mas no fundo nós depois viemos a descobrir que os 28 metros quadrados, em bom rigor, é basicamente a cave. Lá em baixo, que era a única coisa que em termos de áreas, de documentação, estava registada. Mas depois a Câmara, ela passou a certidão para o tudo sendo anterior a 1951. Então, esta casa nós vamos, na verdade, virá-la tudo ao contrário. Vai ser mesmo uma transformação grande. Ou seja, só para dar aqui uma ideia, depois para quem nos vai ver, que não está infelizmente aqui, não tem essa sorte de andar aqui contigo a ver estas coisas, que isto é muito engraçado de ver, é muito giro. Cave em baixo, piso térreo e depois aqui uma mezanina. E vamos fazer um mezanino lá em cima. Aquele, na verdade, nós tínhamos visto, isto tinha um pé direito alto, só aqui nesta zona onde nós estamos tinha cerca de 3 metros, 3 metros e meio, e depois desse teto até lá acima tinha mais 2 metros, sensivelmente. Ok. E tu estás a aproveitar no fim desse espaço também. Sim. Então equilibramos um bocado este pé direito até lá acima, baixámos ligeiramente este para continuar a estar regulamentar, Claro. que é os 2,40 pelo menos, vai ter 2,60, porque conseguimos, e depois lá em cima ele vai ter também cerca de 2,40, mais coisa, menos coisa. Portanto, ao baixar este, conseguimos equilibrar aqui os dois. Certo. E fazer-o perfeitamente com 2 quartos lá em cima. Pronto, é isso que eu te ia perguntar, o que é que ele vai fazer em cima? Vais fazer 2 quartos, uma casa de lá banho? em cima, uma casa de banho de apoio aos 2 quartos. Vamos fazer ali uma zona aqui por cima, onde nós conseguimos ver, vai ser uma zona de arrumos, vai ter até um vazado, vai dar para ver lá de cima cá para baixo, para também dar amplitude aos 2 espaços. E lá no canto vai ser uma zona de escritório, se a pessoa quiser. Sim, uma secretáriazinha tem um espaço que pode usar para escritório. E pronto, este é o plano lá para cima. E aqui neste piso? Aqui, no fundo, onde nós estamos, A entrada da casa é ali. Exatamente. E aqui vai ser a sala de estar, Vai ser a sala de estar, exatamente. Okay. Daquele lado vai ser a sala de jantar, ali mais para aquele canto. Temos aqui um quarto, que na verdade vai ser uma suíte. Uma suíte aqui. Temos ali o quarto e ali vai ser a casa de banho. Okay. Temos aqui a escada de acesso tanto para cima como para baixo. E ali naquele canto vai ser efetivamente a cozinha. Onde temos aqui aqueles... Uma delas. Já vais explicar. Exatamente, já vamos explicar a particularidade deste imóvel. Toda esta zona que nós podemos ver, esta parede, ela vai ser mandada abaixo. E vamos fazer ali uma ilha. No fundo isto vai ficar quase em open space, a comunicação da sala com a cozinha, da cozinha, com a sala de jantar e a sala de estar. E na cave nós temos ainda um espaço de cerca dos tais 28 metros quadrados. Que era o tal original. Inicialmente. E o que nós vamos fazer lá em baixo é no fundo uma zona de aproveitamento. Vai ter lá uma casa de banho, se o cliente final quiser. Pode fazer lá um quarto ou aquilo que ele bem entender. Tem lá uma casa de banho. Uma salinha, qualquer coisa, pronto, o espaço está lá. Exatamente. E depois temos ali uma zona de acesso, mais uma sala, e depois temos o acesso ao logrador. Tem o logrador lá fora. Então naquela zona mais próxima do logrador vamos fazer uma segunda cozinha para complementar esta e para também, se a pessoa quiser dar uma festa, fazer um jantar e aproveitar, no verão, aproveitar o espaço exterior, tem ali aquela zona, aquela cozinha e acaba por ter espaços mais resguardados. Então estamos a falar de 2 cozinhas, uma cozinha vai lá do dia-a-dia principal e depois uma cozinha lá em baixo que pode ser usada, quer dizer, dia-a-dia, estou a dizer dia-a-dia, no fundo, no limite até pode ser a outra, quer dizer, pronto, mas temos uma cozinha lá em baixo, uma área se calhar mais pode ser de eventos, ou de eventos, enfim, festinhas de anos, uma coisa do género, e a casa, no fundo, a casa do dia-a-dia será aqui. É, exatamente. Okay. Então esta casa, sim, vai ser... Acredito que isto estava num estado lastimável. Estava. Tinha paredes, tinha divisórias aqui, o normal, não é? Conseguimos aproveitar aqui mais uma casa de banho, dividir este espaço, fazer uma casa de banho e ficar suíte. Portanto, vamos ter aqui os barrotes, eles vão ficar à mostra, dando também aqui uma mistura de um aspecto, misturando o novo com o rústico, exatamente.
E portanto esta casa ela vai ficar incrível. Vai ser uma transformação mesmo. Temos estimado de obra, mais ou menos. Esta demora mais um pouco, vai demorar sensivelmente 8 meses, já vamos em 4, 5 meses de obra. Vai demorar mais 2. Ok. Porque ela tinha muitos elementos, fizemos muitas alterações, tinha muitos elementos, não digo estruturais, mas tivemos que alinhar aqui a laje, tivemos que fazer uma laje, tivemos que fazer um tratamento à cave para evitar ter umidades, houve várias coisas que tivemos que fazer. Lá está, são casas muito antigas, anteriores a 1971. Pois é. Então neste tipo de imóveis há muitos cuidados e muitas... A pessoa, na verdade, neste tipo de imóveis, há coisas que nós só percebemos quando começas a fazer as demolições, começamos a partir coisas e aí é que alguns elementos começam a aparecer. Mas é o que é. É o que é, faz parte. Então diz-me uma coisa, pronto, neste caso e hoje vimos aqui, ou estamos a ver, neste caso, o segundo imóvel, o que é que tu projetas ou como é que tu te vês daqui a 5 anos, por exemplo? Sim. Ou seja, é alargar portfólio, é ter equipa, é continuar neste ritmo, é largar este vídeo e ir para outra qualquer. Tu em 6 meses mudaste de vida para acontecer outra vez. Não, mas agora é para ficar. Agora é para ficar. Diz-me lá o que é que é os teus planos? Pronto, o meu plano, inicialmente o plano para este ano somente é comprar pelo menos um imóvel por mês. Ok. É este o objetivo, é este o plano que eu defini para a nossa empresa. Sim, cada tanto fizeste a empresa, portanto, já íamos a falar um bocadinho disso. Portanto, começaste individualmente, mas entretanto... Comecei individualmente, mas depois, até porque a minha atividade acaba por ser muito agregar também outros investidores. Pronto, já vamos falar um bocadinho disso. Para participarem na operação. Mas conta-me lá daqui a 5 anos... Pronto, daqui a 5 anos, a ideia é um bocado, é continuar a desenvolver esta especialidade de reabilitação de moradias. É esse o nosso foco, pelo menos nos próximos 2 anos, e ganhar escala. E depois é pegar um bocado nesse processo, nesse know-how, começar a reunir mais equipas, mais parceiros e avançar eventualmente para a construção. Construção de raiz. Construção de raiz, Okay. Exatamente. Tanto moradias, eventualmente daqui a 5, 10 anos, de prédios também. E, portanto, é ir construindo. Multifrações do zero. Exatamente. Sobre aqui este modelo, e só para falarmos disso há pouco, aqui estamos a falar do imóvel, portanto, anterior a 51, sei aquelas formalidades. Aqui também havia, neste momento também há situações em que tu ataques que não tenham essa questão do licenciamento, aquele problema que estavas a dizer que eu venho aqui e resolvo o problema. Exato. Tens situações dessas neste momento? Sim. Eu na verdade, eu tenho um prédio que não é meu, mas eu estou a prestar... Estás a gerir a questão à parte da legalização, e tenho outros a entrar neste momento. Ok. Neste momento Que estão nessas condições. Ou seja, aqueles problemas de herança e não sei o que ninguém quer mexer, e vais tu lá, apareces tu do nada, e vai eu mexo nisso. Começa a legalizar, sim. Ok. Temos pelo menos 2 ou 3 que estão na calha, provavelmente para serem comprados. Curiosamente, temos visto algo que não acontecia há algum tempo, que era imóveis sem licença de utilização, nós víamos muito moradias. Não é? É o mais comum, de acontecer. Ultimamente temos visto apartamentos também. Ok. E, portanto, toda esta questão do simplex veio alterar um bocado a dinâmica do mercado em si. Temos visto até lojas que estão em... Aquela história de transformar em habitacional. Em habitação, exatamente. Temos alguns casos desse género que estão para entrar agora. Isso agora aqui um parênteses, só para até ser bem interessante depois para quem nos vê. O que é que tu achas, e depois já lá voltamos, mas pronto, estas conversas é com mais cerejas, depois tu vais dizendo coisas interessantes e eu pego e agarro. Isso do simplex, tu já tocaste aí na questão do simplex 2 ou 3 vezes, e essa questão da conversão, por exemplo, de espaços que estão licenciados para o uso comercial, e depois com esta história do simplex, no fundo, facilita aqui a conversão, dada a falta de habitação, tudo isso. O que é que tu achas do mercado em si, ou seja, daquilo que é a evolução do mercado, e o que é que o simplex eventualmente faz pelo mercado no sentido de resolver o problema ou de mitigar o problema da falta de habitação? Qual é a tua opinião sobre isso, já que és um agente ativo, digamos assim? No fundo, a pergunta é se eu acho que o simplex... Se tu achas que o simplex solta alguma coisa ou não? A minha resposta sincera é não. Ok. Ou seja, há elementos específicos em que o simplex vem ajudar, não é? Por exemplo, temos no caso desta mesma conversão de lojas em habitação. Antigamente o condomínio tinha muito poder nisto. Então bastava eu ter um condómino
com quem eu não me desse bem. Tinha que ser por unanimidade a decisão. Exatamente. Todo o condomínio tinha que aprovar, não podia haver ninguém que se opusesse a isso. E, portanto, bastava ter um vizinho mal-humorado, Que diz que não e acabou. diz que não, acabou, não tinhas hipótese. E, por um lado, o Simplex veio facilitar ou retirar aqui este poder grande que os condomínios tinham sobre este tipo de operações e veio facilitar aqui as coisas. Nesse aspecto, há coisas que ficaram mais simples e efetivamente melhoram. Só que o problema acaba por ser mais estrutural do que outra coisa. Portanto, enquanto os processos internos das próprias câmaras não mudarem, enquanto não continuar aquela cultura do tacho, daquele que, olha, faz um favor por trás e faz aquilo e tudo mais. E despacha lá isso e tal. E mesmo enquanto as próprias pessoas, isto também tem muito a ver com a competência das pessoas que lá estão. Claro. Não é? Enquanto não houver também uma própria reformulação a nível interno nas próprias câmaras municipais, pode vir o Simplex 1, 2, 3, que, a meu ver, não vai haver grande mudança a nível da habitação. Ou seja, o que estás a dizer é, tu mudas o script, mas os atores são os mesmos. Exatamente. Portanto, E, portanto, o filme vai dar um bocado ao O mesmo. filme pode continuar a ser mau ou a ser menos bom por causa disso. Exatamente. É isso. Eu acho que tem que ser, é claro que é um bocado, tem que se sentar todos à mesa, todos os intervenientes, não é? Não é só o governo, não é só câmaras, é também investidores, construtores, tem que se sentar tudo à mesa. Todos os atores que, no fundo, mexem nessa problemática. E já tive, por isso é que eu estou a fazer esta pergunta a ti, que no fundo a tua vida neste momento é isto. Exato. Portanto, sendo isto, tu metes a mão na massa e sabes o que é que... Ou seja, a tua opinião é avalizada. Eu posso ter uma opinião, mas é uma opinião vista de fora, tu não. Tu estás dentro da questão e dentro do problema. Por isso é que é importante também perceber um bocadinho o que é que tu pensas sobre isso. E agora há um bocado também tem havido em debate a questão da lei dos solos, de transformar terrenos rústicos em terrenos urbanos para a construção, mas essas próprias medidas acabam por não ser muito favoráveis ou benéficas para o cliente final. Não é? Imagina tu, Marco, queres construir a tua casa num terreno rústico, queres transformá-la em terreno urbano e construir ali a tua casa. Esta medida da lei dos solos, da forma que ela está para ser aprovada, ela não é para ti, nesse contexto. Então, é mais para construtores, depois tem uma data de regras, de limites, que tens de construir X% com preços acessíveis, de acordo com uma tabela que te é dada, tabela essa que também, diga-se de passagem, não fazem sentido nenhum os preços. Então, são medidas que estão a ser... exatamente, são medidas que estão a ser colocadas no mercado, teoricamente, para melhorar a habitação em Portugal, mas se vamos a espremer o sumo... A ver na prática o que é que aquilo dá, trazem, dá pouco ou nada. Pouco ou nada, exatamente. É um bocado por aí. Mas pronto, vamos ver aquilo que... Vamos ver, agora também estamos aqui no momento em que estamos a gravar, estamos aqui numa convulsão política. Isto agora... O governo acabou de cair, portanto agora vamos ver o que é que a coisa dá, não sabemos o que é que vem daqui para a frente. E depois essa é outra dificuldade, não é? Quer dizer, nós estamos a projetar, não estamos a projetar em termos de habitação, nós estamos a olhar para o médio e longo prazo. Claro, estamos muito dependentes do curto prazo. Do que acontece um ano, dia a dia. 6 meses, hoje o governo cai, amanhã vem outro governo. Pode alterar as medidas por completo, então estamos... E no mais habitação aconteceu um bocadinho isso, até a nível fiscal também, aconteceu ali afinações, ou seja, o mais habitação era uma coisa, entretanto houve ali, uma coisa estruturalmente alterada, mas a verdade é que houve ali pequenas alterações, no alojamento local, por exemplo, tiveram algum significado, e lá está, teve a ver com, faz agora um ano, não é, com a mudança de governo, agora não sabemos se vai mudar, se não vai, vamos ver o que é que dá, mas tem a ver com isto, ou seja, também, aquilo que tu estavas a dizer acho que é muito importante, que é, tu estás no enquadramento em que tu investes a pensar no médio e longo prazo. Aliás, não há outra forma de o fazer, tendo em conta que este tipo de obras demoram tempo. Portanto, é uma coisa que eu compro hoje e amanhã estou a vender, ou não é um negócio que, quer dizer, estejas a faturar todos os dias. É um negócio diferente, é um investimento diferente. E isso, de facto, eu gostava também de falar um bocadinho sobre isso, impacta muito, ou seja, qualquer alteração, tu tens a coisa feita, pensada por um determinado enquadramento, e depois, se a meio do jogo mudam as regras, a mexer nisso. Ou seja, tu fizeste as tuas contas, os teus cálculos, e pá, agora mudou isto, isto agora é... Eu acho que é... É uma incerteza grande. Sim, é uma incerteza grande. Apesar de que nós, e estou a falar aqui dos portugueses, todos nós em geral, não é? Temos a tendência de ser pessimistas, de encontrar desculpas. Claro. E, efetivamente, olhamos para a conjuntura atual do nosso país e é o caos, não é? No que diz respeito à habitação, é o caos. Apesar disso, eu gosto de pensar, gosto de não usar essa conjuntura como uma desculpa para não fazer isto ou aquilo. É isso. Exatamente. Então,
É claro que nós temos sempre que traçar planos, e acho que é importante no imobiliário traçar planos a curto, médio e longo prazo. É claro que sabemos que tudo é sujeito a alguma volatilidade, não é? Quer dizer, os meus planos a médio prazo podem-se vir a alterar, mas o importante é eu estar em atividade, eu estar a fazer, estar a mexer o mercado e também a ter atividade na minha própria empresa. E dás o teu contributo para que a coisa melhor de certa forma, não é? Não é só a falar, há muita gente que fala, mas a fazer há pouca. É um bocadinho por aí. Então é um bocado planear à mesma e ir. Isto para investir em imobiliário tem que saber adaptar às circunstâncias, não é? Mas é o que é. Claro. É como tudo na vida. Daniel, então agora fala-nos um bocadinho da questão do teu modelo, como é que funciona, aquilo que se pode revelar, obviamente, há coisas que não se podem revelar, mas aquilo, como é que tu montas aqui a estrutura do ponto de vista de captação de investimento, de financiamento, ou seja, um bocadinho aquilo que se pode revelar, ou seja, para a malta perceber um bocadinho como é que tu funcionas. Sim. No fundo, a ideia é um bocado agregar outros investidores, agregar pessoas que tenham capital e tudo mais, e que efetivamente muitas vezes não tenham o tempo que é necessário. Vamos falar do tempo, não é? Sempre. É uma variável que está presente em tudo, não é? Que não tem o tempo, quer para encontrar negócios, quer para andar a gerir as obras em si. E, portanto, a minha empresa, ela funciona como um facilitador nesse sentido. Nós agregamos investidores para dentro do nosso ecossistema, para dentro da nossa operação. Nós fazemos a gestão toda, encontramos os imóveis, temos os parceiros, vários parceiros, não é? De intermediação de crédito, claro, parceiros de obra e tudo mais. Então temos um ecossistema que nos permite à tua volta, fazer a gestão, exatamente. E rapidamente criaste esse ecossistema. Portanto, isto teve que ser. Ou seja, montaste essa coisa. Mas também é assim, esse elogio que faço, tu és uma pessoa com muita facilidade em criar empatia. Pelo menos comigo foi assim, nós nos conhecemos assim há muito tempo. Sim, é mas por acaso calhámos no jantar ao lado um do outro e fomos falando e tal, e acabámos por aí. Eu sempre apreciei muito com a forma como tu dás com as pessoas e a empatia que tu crias. E isso, eu acho que isso é muito importante. Não, isto parafraseando aquele nosso amigo Máximo Forte, está sempre a dizer esta coisa, mas isto é verdade. Isto imobiliário ou os negócios são as pessoas. Exatamente. E portanto, tu, para criar isso tão rápido, tu tens que ser boa pessoa, é impossível. As pessoas têm que olhar para ti, têm que falar contigo e têm que confiar em ti. Se não confiarem, desde logo, essa questão de passar a dinheiro para a mão, exatamente. Espera aí, quer dizer, ou há confiança ou não há. Se não houver confiança, ninguém te mete dinheiro na mão. Exato. Não, e a confiança é um aspecto importante e acho que a confiança também, ela mostra-se. Ela tem mas sente-se também, às vezes é coisa que tu não consegues sequer explicar, não é? Às vezes há cada dia que cheira essa confiança, essa coisa do, parece não, mas este gajo vale a pena. Mas há coisas aqui, por exemplo, no processo em si, que eu faço até para criar mais esta confiança da parte de quem investe, não é? Pode até ser uma pessoa que não me conhece de lado nenhum. Exatamente. Não é? E portanto nós nas temos... redes sociais, ou pronto, exatamente. rapaz. E acontece muito. Olha, eu vejo aquilo que tu fazes, eu gostava de investir contigo e tudo mais. Mas há desde a pessoa falar comigo até começarmos a investir, até meter o dinheiro na mão, há todo um processo que nós fazemos para dar essa segurança ao investidor. Normalmente eu monto um business plan, faço uma análise SWOT do investimento em questão para esse investidor específico, para que ele no fundo possa saber com o que contar. Isso para cada ativo, digamos. Isso para cada ativo. Ou seja, se eu for investidor, estou presente no fundo um relatório, se quiseres, ou uma análise, um estudo, para depois estar 20 nomes disto. Um business plan bem estruturado, um documento estruturado. Olha, tens o imóvel é este, a localização no imóvel até me podes mostrar mais que um investimento para eu ver em qual estou interessado. Exatamente, sim. E, portanto, isso acaba por ser logo uma base... Uma carta de apresentação. Uma carta de apresentação do negócio onde o investidor vai colocar o seu capital. Okay. E depois, como é que nós estruturamos o negócio, quais são os prazos, qual é todo o processo do início ao processo. E o investidor já fica com esse conhecimento todo do lado dele, para ele aí decidir se efetivamente faz sentido, de acordo com a estratégia dele, de acordo com o perfil dele, e aí nós ajustamos também. É interessante perceber que eu, neste momento, estou com vários investidores, investi com vários ao mesmo tempo, e todos eles têm perfis diferentes. Claro. E, portanto, o meu papel... Mas todos eles estão contigo. Todos eles estão comigo. É engraçado, são pessoas diferentes, mas todos eles estão no mesmo modelo, digamos assim. E por isso é que é interessante que o imobiliário é de pessoas, não é? E o meu papel, apesar de... Eu até confesso disto, eu não sou um gajo de obra. Eu não não se nota nada, pá. Estamos aqui particularmente a obra em si, ou há investidores que há malta que gosta de pôr as mãos na massa e tudo mais. E a decoração, e eu não sei o quê. Exatamente. Eu gosto do layout, gosto de pensar os materiais, ainda que eu trabalho sempre com um arquiteto e nós já temos uma base mais ou menos alinhada.
Mas eu não sou aquela pessoa de pôr as mãos na massa e tudo mais. Eu sou uma pessoa mais de... Mas se quiser está aqui. Estamos aqui massa, está aqui massa, diretamente massa. Exato, mas tens de pôr a mão na massa, não é? Dispensa. Então eu sou mais aquela pessoa que gosta de pensar o investimento, estruturar o investimento e garantir que cada um dos intervenientes faz o seu papel e o seu trabalho bem feito ao longo do processo. Eu sou essa pessoa. Tenho mais prazer em ser essa pessoa. No fundo é um estudo de projeto. Assim. Projeto não no sentido de projeto só arquitetura ou projeto de engenharia, mas projeto em termos de gestão do ativo, daquilo que o ativo era, que era um ativo pouco ativo, digamos assim, um ativo passivo, e tu transformas, que no fundo é o que está a acontecer aqui nesta casa e na outra que nós visitamos, é tu transformares isto em algo que o mercado responda, ou seja, algo que se torna atrativo e que possa absorver. E tu és essa pessoa, és a pessoa dos desbloqueios, porque no limite juntas essas peças todas que são necessárias e ainda vais buscar o capital necessário para investir aí, portanto, para além do teu, de outros investidores, e colocas o imóvel no mercado de forma já estudada à partida, de forma a que esse imóvel, tu digas assim, este imóvel tem aqui uma rotação rápida, ou seja, é um imóvel que vai corresponder a um perfil, que deduz que também fazes esse estudo, ou seja, entre o ativo e aquilo que vai ser procurado. Eu agora vou fazer, porque isso também é uma coisa que muitas vezes a malta, eu vou fazer aquilo ao meu gosto, e tá, pá, não, isto não é ao teu gosto. Claro, não, tem que ser ao gosto do mercado. E eu faço questão de dizer isso aos investidores que trabalham comigo. Isso é que eu preciso, para tu falares um bocadinho. Exato. Há pessoas, e muitas vezes a tendência é de entrarmos no investimento e pensarmos que aquilo é para nós. Exatamente. Então, isto depois tem muito impacto, parece que não, mas tem muito impacto no processo em si. Porque eu depois a pessoa começa a ficar indecisa, hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Depois se calhar começa a ter mais custo só porque ela idealizou que quer aquela sanita daquela cor, daquele modelo. Já agora. E muitas das vezes não é isso que o cliente no final vai valorizar. Então eu digo sempre isto, que é: não olhem para esta casa como sendo uma casa para habitação própria permanente, porque ela não é. É uma casa para investimento. Claro. É uma casa Cá de ser a moradia de alguém. Exatamente. Não tu. Sim. E muitas vezes até o que acontece, e é interessante, é que nós projetamos uma coisa de acordo com aquilo que estava na nossa cabeça, daquilo que idealizamos. Sim, e muitas vezes vem o cliente, compra o imóvel e altera nada a ver. Põe uma caixa de ar-condicionado fora que se calhar estraga a visão da fachada. Mas pronto, a casa é dele, não é? Mas a casa é dele, não é? E então, por ela. Nós temos muitas vezes, temos que ter este mindset de que é para investimento. Há variáveis que são muito importantes: o tempo, a rentabilidade, o custo, e depois começamos a entrar nesta onda, nesta maré de querer decidir as coisas como se fosse para nós mesmos. Isso já não é no fundo profissionalizar esse tipo de produto ou esse tipo de negócio, é exatamente o contrário disso. Exato. É tu pensares naquilo que o mercado eventualmente quer e não tanto naquilo que tu queres. É essa a diferença. Sobre isso, uma questão também importante: tu trabalhas diferentes segmentos, trabalhas um segmento específico, neste momento trabalhas um segmento e a seguir pensarás trabalhar outro. Segmento em termos de produto final, em termos de valores, obviamente isso segmenta ao mercado. Se tiveres uma casa que vais colocar no mercado de 1 milhão de euros, isso vai para um segmento. Se tiveres uma casa que vai ficar a 350, 400, é outro segmento. Sim. Como é que tu te posicionas aí? É um bocado um misto, não é? Nós, por exemplo, esta vai ser um segmento mais médio-alto. Esta casa onde nós cá estamos. Isto comparativamente até com a outra? É semelhante. Acaba por ser semelhante. Mas depois também temos outras que é um segmento, digamos, médio. Ou seja, a maioria dos imóveis que nós temos neste momento, nenhum deles é para ser vendido por mais de 500 mil. Ok. Nenhum deles. Nesta fase, que é aquilo que faz mais sentido e é aquilo que também vemos que há mais procura e que o mercado absorve mais. Ou seja, a maior parte das pessoas procura imóveis... A maior necessidade está aí nessa faixa. Exatamente. E é aquele também que tem aparecido mais, dependendo da zona, localização e tudo mais. Então é mais em moradias, estamos focados mais em moradias, e que possamos vender nesse segmento abaixo dos 500 mil. Antes dos 300 e qualquer coisa até aos 500. É este segmento que tu estás a atacar. Temos outras mais pequenas, por exemplo, que a ideia é vender, isto depois depende um bocado da zona, da localização, do perfil até das pessoas que procuram nessa zona em específico. Mas temos uma que vamos começar a obra na próxima semana, que ela vai ser vendida à volta dos 200 mil, é um T2, uma moradia ali numa zona de Odivelas. Temos outras 2/3 que vamos começar a obra daqui a um mês em Sobral de Montagraço, também é um segmento diferente, vai ser vendida por volta dos 250 cada uma. Então, já fica um bocadinho mais afastado também das exatamente, já fica mais afastado. Então fazemos sempre esta análise de acordo
com a zona, com o perfil Claro. e com o imóvel em si. Para a questão do SWOT, estavas a falar, SWOT, tu fazes essa análise. E é uma coisa que tu, no fundo, esse teu segmento presente, que vais manter no futuro, que achas que essa necessidade faz sentido, e também em termos do negócio, que é negócio e da rentabilidade que o negócio dá, porque isto, obviamente, destas coisas, eu repito isso sempre muita vez, mas é verdade, repito eu, não estou repetindo, não estou a dizer nada, nenhuma coisa do outro mundo, mas é assim, os negócios têm que dar dinheiro. Se não derem dinheiro, quer dizer, o teu negócio, o meu, seja qual que for, qualquer negócio que eu abra amanhã, se não dá dinheiro, não é sustentável. Portanto, isto é tão simples como isto. E, portanto, dentro dessa visão, não provavelmente só pensar no lucro, mas na sustentabilidade do teu negócio, tu vês-te a evoluir para outro segmento, vês-te a manter neste segmento. Futuramente, o que é que tu achas? Achas que vais abarcar... Há bocado falávamos até na questão de, realmente, de construção de raiz. Sim. Diz-me lá qualquer coisa sobre É assim, eu acho... O que puderes, não puderes revelar... É que... Sim, em termos de experiência, daquilo que eu tenho visto no mercado, é que ainda há pouco tempo falava com um consultor, não vou dizer quem é, mas é um consultor conhecido, e ele dizia-me, olha, de 1 milhão até mais ou menos 3 milhões é muito difícil, tem sido muito difícil no mercado atual vender um imóvel. Agora, de 5 milhões ou de 3 milhões a 5 milhões daí para cima... Ou seja, há ali um gap. Já aparece. 500, 600, Exatamente. 700, 800, ok. Depois ali de 1 milhão até 2, 3, e depois o outro assim... Depois já é diferente. Claro. E abaixo desses valores, 600 mil e tudo mais, é um mercado que roda muito. É um mercado que abrange uma grande fatia também da população que anda à procura de imóveis. E, portanto, daí para cima, mercado até mais alto, mais próximo de 1 milhão e qualquer coisa, é um mercado ou o mercado de luxo, digamos assim, é um mercado também que permite uma rotação menor, porque os imóveis estão mais tempo no mercado, os imóveis demoram mais tempo a ser vendidos, é essa a dinâmica desse mercado. Claro. Então, olhando para médio e longo prazo, talvez me mantenha mais neste segmento, porque é um segmento que permite uma rotação maior em menos tempo. E o tempo é dinheiro, né? Falando um bocadinho, o tempo é dinheiro, ou seja, o facto de eu poder ganhar mais do imóvel de 1 milhão, mas se ele tiver mais tempo parado, no fundo está-me a comer, entre aspas, a margem que eu posso ter. E se calhar nesse tempo eu consigo fazer 2 ou 3... 2.500, é 400, e outro 200 e outro 300, ou seja, consegues fazer essa rotação. E por outro lado, também na verdade, tu estás-te a especializar ou tens de vir a especializar nesse segmento. Sim. E portanto, no fundo se eu sou bom a fazer isto, vou-me manter a fazer isto durante algum tempo. Quer dizer que seja para sempre, mas durante algum tempo, ou seja, o modelo está montado, a coisa está montada e portanto faz sentido visto de fora, atenção, estou aqui a falar. Não, é isso mesmo. No fundo é isso. Mesmo até olhando para a construção de raiz... é outro campeonato. É outro campeonato, mas mesmo assim não significa... Mas porquê é que é outro campeonato? Já agora, de tua opinião, porquê é que é outro campeonato? Qual é que é a diferença entre remodelar um imóvel destes? Sempre tudo é obra, não é? Mas qual é que é a diferença entre remodelar, para além da questão dos licenciamentos, pronto, ok? Já sabes? Sim. Ou seja, a maior parte da malta, pelo menos isso tem noção, mas para além disso, porquê é que tu dizes que é outro campeonato? Em que aspecto? É assim, a nível... Vamos voltar mais uma vez àquela variável que é o tempo. Que é o tempo. Não é? Tipicamente, remodelar uma moradia destas demora sempre menos tempo do que construir uma moradia de raiz. Depois, há processos que temos na construção de raiz, nós não temos neste tipo de imóvel, por exemplo. Não temos que apresentar projetos e tudo mais. Então, na construção de raiz, temos que ir mesmo ao início, não é? É o terreno, temos que ver se o terreno tem condições ou não para a construção, quanto é que o PDM da zona permite de construção naquele terreno. Depois os projetos todos, arquitetura, especialidades, só depois disso é que eu posso começar a obra, fundações. É um processo totalmente logo aí, diferente. De início é logo o campeonato. Exatamente. Logo nessa gestão é diferente. E depois a mão de obra também é preciso ser diferente. Um bocado também mais específica, mais especializada, não é? A remodelação, se nós temos aqui paredes e tudo mais, não é nada do outro mundo. Não digo que qualquer pessoa possa fazer. Eu, por exemplo, não faria nada disto. Mas há mais pessoas, talvez... Há mais disponibilidade de mão de obra para fazer este tipo de modelo do que fazer... Ou são pessoas diferentes. É preciso intervenientes diferentes, empresas talvez diferentes. Mas é outro campeonato porque há mais trabalho. A logística é maior, há mais intervenientes no processo, há mais fases. A Câmara, temos que lidar com a Câmara, temos que lidar com arquitetos, temos que lidar com engenheiros. Então, o processo é muito mais demorado e é muito mais complexo até do que um processo de reabilitação. Mas ainda assim, vês como de futuro, vês-te a fazer esse tipo de... O nosso plano agora é
e as coisas já estão a andar nesse sentido, é de este tipo de reabilitações, por isso é que agora queremos escalar, porque o nosso processo está mais ou menos, ou estamos a afinar alguns detalhes na engrenagem, não é? Mas o processo está mais ou menos padronizado e nós já estamos habituados a isto, não é? Claro. As pessoas às vezes, por exemplo, não pensam, mas a primeira coisa que eu, quando compro um imóvel destes, eu faço logo um levantamento topográfico, não é? E são coisas que se calhar as pessoas não pensam, não é? Mas nós já temos todo o processo bem delineado, porque na maioria destes casos temos que fazer retificações de áreas, as áreas não batem certo, porque construções há Neste caso muitos aqui em anos. concreto é uma... Neste caso tinha não lá batia uma coisa certo, com a outra. não é? Então, é levantamento topográfico, um arquiteto se calhar para fazer as plantas, depois eu ir atualizar nas finanças, mas entretanto já começámos a obra, começámos as demolições, então é importante definir muito bem as fases do processo para nós também depois conseguirmos ser mais rápidos, mais competitivos e lançarmos no mercado o mais cedo, Ok. com a melhor qualidade possível. Com melhor qualidade. Agora é de fazer uma questão um bocadinho diferente, que é, tu começaste aqui, noutro aspecto aqui do teu negócio, de certa forma até está mais relacionado da forma como nós conhecemos e hoje em dia trabalhamos, mas tu começaste individualmente e, entretanto, evoluíste para uma empresa. Porquê é que o fizeste? Ou seja, porquê é que... Não é porque alguém te disse, ou, se calhar, não me lembro se a gente conversou sobre isso, mas provavelmente eu disse qualquer coisa sobre isso, pronto. Não, provavelmente disse daquilo que digo, enfim, às pessoas que me consultam, que é, de facto, se queres fazer isto a sério, Exato. tu tens que dar aqui um salto, individualmente nem sequer há eficiência para isso, nem sequer é um modelo adequado, e tu fizeste isso muito rápido. Se calhar das pessoas que eu conheço, e conheço muitas, né, tu sabes, lido muito com, nós na W lidamos muito com esta área do imobiliário, mas não sei se, na verdade, se tu não és aqui o champion da coisa em termos de velocidade. Ou seja, já falámos aqui no tempo muita vez, mas tu fizeste isto muito rápido. Pá. Como é que, se calhar para quem nos está a ouvir, para quem queira no fundo seguir um bocadinho o Daniel, porque o Daniel é uma referência já para muita gente, e bem, mas tu conseguiste fazer isto muito rápido, ou seja, num espaço, como é que isso se consegue? Sim, isto, lá está, em 2024 Isto é um bocado foi aquela quando eu... desculpa, aquela coisa assim, qual é o segredo, pá? Mas Exato. não há, o segredo é Pá, o trabalhar, segredo é começar organizar. a pôr as mãos na massa, não é? A partir do momento em que eu, em Mas tão 2024, rápido Sim. não é normal. eu acho que nós também temos de ter a noção daquilo que nós conseguimos ou não conseguimos fazer, não é? E eu sou sempre apologista disto, que é, se eu não sou alguém de obra, eu vou arranjar alguém de obra que seja meu parceiro. Ou seja, ser humilde no fundo. Era humildade para reconhecerem que é que eu não sou tão bom. lacunas e arranjar alguém que seja Preencha melhor. essas lacunas. Exatamente. Então, no início de 2024, eu comecei a pensar que imobiliário era aquilo que eu queria fazer. E, portanto, antes disso, eu andava um bocado a brincar aos imóveis, não é? Quer dizer, eu tinha aqui uma legalização, ia fazendo uma consultoria ali, uma cedência de posição do outro lado, e, portanto, a partir de abril de 2024, eu comecei a perceber, ok, se eu quero trazer outros investidores para a minha operação, eu não posso continuar neste veículo a nível individual. Então, foi na altura que eu falei contigo. Sim, falámos, isso eu lembro, foi nessa altura. E eu disse, não, vamos criar a empresa, eu vou criar a empresa, até porque, funcionando como empresa, há muitos parâmetros que conseguimos otimizar. Claro. Principalmente a nível de contratos de associação e participação. Sim. O campeonato é O outro. campeonato é outro, a otimização que se consegue é outra. Exatamente. Até porque tu, no fundo, estás nesse modelo, ou seja, com investimento com investidores privados que funcionam com os chamados CAEPs, ou contratos de associação de participação. Isto para a malta que está menos familiarizada com isto, que há a malta que sabe o que é um CAEP, há a malta que não sabe, pronto. Contratos de associação de participação, que no fundo é a parceria entre um investidor e um promotor, se quiserem, ou seja, alguém que faz, que és tu, e alguém, por exemplo, imagina eu, no fundo, invisto contigo, o que é que eu faço? Coloco X, né? 100 mil, 200, 300, o que for, e tu geres tudo o processo todo, eu não tenho intervenção nenhuma no processo, portanto é que sou completamente passivo, e a minha relação contigo está enquadrada nesse contrato. Exatamente. Não é? No fundo é isto. Exato. Portanto, se eu disser algo mais, não era para... Não, é isso. Tu estás a dar mais tempo nisso do que eu. Mas estou, é verdade. Mas é isto. Ou seja, e tu fazes toda a gestão, chegas ao fim. O que é que tu fazes? Aí vou deixar para tu dizer. O que é que acontece no fim? Pronto, a venda é feita, a venda do imóvel, vamos supor, deste imóvel é feita. Exatamente. A venda daqui a uns meses, este imóvel vai para o mercado. Entra em venda. Exato. Não é? Está em venda, está há uma semana, é vendido. Quando é vendido, o que é que acontece? O contrato termina. Exato. Pronto. Ao terminar o contrato, o que é que se faz? É feita a divisão de lucros de acordo com aquilo que está estipulado no contrato. No tal contrato. Em participação, não é? E eu normalmente até costumo definir um prazo específico para
após a venda, para que essa divisão seja feita, não é? Depois é emitido um recibo de quitação e tudo mais. Claro, certo. É feito tudo isso. Mas é feita a divisão de lucros de acordo com aquilo que está estipulado no contrato de associação e participação. E muitas vezes, depende do âmbito do contrato, mas às vezes até os próprios contratos de associação de participação, ou adendas ao mesmo, permitem-nos voltar e continuar a investir e continuar ativamente no mercado com esse mesmo capital, que é um bocado essa a ideia de muitos dos investidores que estão comigo. Então, é basicamente isso. O que o Daniel está a dizer é muito importante porque tem havido uma tendência, na verdade, para, sobretudo nos últimos tempos, por questões também de otimização, mas não só, porque eu acho que isto nasce sempre, às vezes coloca uma questão um bocadinho ao contrário, que é, então mas eu faço um KEP, não sei o quê, coisa, depois como é que eu otimizo aquela questão dos 12 meses, se for empresa a empresa, pronto, aquilo que tu já sabes tão bem ou melhor que eu, né? Como é que eu faço, não sei o quê, assim, primeiro tens que encontrar um parceiro bom, isso é o primeiro passo. Mas não tem nada a ver com o par fiscal, pois não? Não tem nada a ver, porque primeiro tens que encontrar um parceiro bom para fazer isso, e tu confias em que tu achas, não, isto é um bocado aquela história que eu brinco um bocado nas palestras, que é o namoro e o casamento, né? Primeiro tens que encontrar, tem que haver fit. Se não houver fit, fazes um contrato, depois aquilo se não corre bem, depois não sei o quê, depois coisas, isto e aquilo. Tens que começar, isto, claro que não vais acertar à primeira, não é? Não posso ir ter contigo e por alguma razão, digo, neste gajo não, porque ele é muito meticuloso, ou é menos, ou é mais, ou coisa, ou de manhã fala melhor que à tarde, ou à tarde fala melhor que qualquer coisa. Ou é de um clube diferente do meu, sei lá, mil e uma coisas. Claro. Não dá, vou tentar outro. Agora, tu tens que encontrar ali um fit entre o investidor e a pessoa, neste caso, está a captar o investimento. Isso é a primeira coisa. Até no modelo, tu estavas a falar, tu trabalhas no determinado segmento. Eu posso ter interesse nesse segmento ou não. Lógico. Não é? Posso ser, quero investir nisto ou posso investir noutra coisa. Mas isso é a primeira coisa. A partir daí, queres criar uma relação de longo prazo. Como é que tu podes fazer? Mas o KEP é um imóvel em concreto, não sei o quê. E eu, muitas vezes, sendo a parte jurídica, normalmente na parte jurídica até empurro logo ali para os nossos amigos da PA, porque essa parte é com eles. Mas o que é que eu normalmente digo? Atenção, o KEP não tem que identificar o imóvel em concreto. O KEP pode ser feito num âmbito mais alargado. Eu posso fazer um contrato contigo, neste caso um KEP enquanto investidor, e nesse contrato está definido, por exemplo, que são imóveis com estas características que estão aqui no Distrito de Lisboa. Exatamente. E tu vais fazer várias operações. Muitas vezes até sem especificar um prazo. Sem especificar um prazo, ou até especificar um prazo, mas pode até nem especificar. Exato. Mas pronto, vamos supor que nesse contrato está previsto que eu invisto o dinheiro e tu só me vais devolver esse dinheiro, mais o lucro que eu tenho direito, ao fim de 24 meses. Pronto. O que é que vai acontecer? Perdão. O que é que vai acontecer? Vão passar os 12 meses. Portanto, se eu intervir nesse contrato enquanto empresa, tu tens a tua empresa, e para mim é muito mais interessante, do ponto de vista da otimização fiscal, fazer esse investimento assim, sendo que tu, nesse período, de facto, podes ter feito até 5, 6, 7 operações. Está tudo bem. Portanto, o contrato já não está agarrado àquele imóvel. E isto é muito importante, porque há muita malta que tem dúvidas nisto. Exato. No fundo é aquilo que tu estás a dizer que estás a construir com os teus investidores. Eu estou aqui a buscar este exemplo, no fundo, porque tu é isso que estás a fazer. Ou seja, vamos criar aqui uma relação um bocadinho mais longa, até que para ti pode ser melhor. Exato. Não tens o dinheiro já. É isso mesmo. As pessoas pensam que tem que ter um imóvel e tem que ter um prazo específico, tem que ter um imóvel específico e tudo mais. Porque o imóvel é vendido, o contrato tem que terminar. Exatamente. A questão é essa. Do ponto de vista jurídico é isso que acontece. E se tiveres um contrato um bocadinho mais alargado, se eu identificar com o Daniel, se estiver bem com o Daniel e se estiver a investir bem com o Daniel, então eu até prefiro, não me des o dinheiro, agora dá-me o dinheiro daqui a 24 meses, 36 meses, o que for. E o próprio dinheiro, na verdade, há aqui uma lógica quase de juro composto, porque o dinheiro que lá fica e o lucro que a primeira operação dá, eu digo-te assim, olha, reinveste esse valor, não me des nada, reinveste. E no fim até pode ser, financeiramente para mim, até pode ser muito mais interessante. Não é? Além da poupança fiscal que eu posso vir a ter. E portanto, é isto, ou seja, esta dúvida surge muito até que neste modelo que tu usas, e acho que é importante também fazermos aqui um bocadinho esse papel de explicar isso, como é que isso funciona, como é que isso não funciona, porque há muita malta que tem esta dúvida, quer dizer, há malta que tem logo dúvida de perceber o que é o KEP e de confundir o KEP com outra coisa qualquer, mas pronto, já não vamos estar nesse campeonato, que isso é diferente. O teu modelo atual, portanto, é com base em contratos de associação e participação com investidores, também nesse modelo, é um modelo que tu estás a dar bem com ele, ou funciona bem para ti. Queria que falasse um bocadinho sobre a tua experiência. Neste momento tem funcionado, a questão é que tem funcionado. Agora, eu tenho alguns investidores que começam... Lá está, é um bocado... Eu acho que é importante o próprio investidor, ou quem quer investir, perceber um bocado o que é que quer fazer com o imobiliário e no imobiliário.
não é? Será que eu quero fazer uma operação e sair? Sim, sim, sim. Será que eu quero fazer continuar? isto a médio e longo prazo com um investidor que já tenha o know-how do processo todo? Será que eu quero, numa fase inicial, aprender para depois ser eu A fazer a tudo? fazer tudo e a gerir investimentos e a entrar com CAEPs com outros investidores? Então é muito importante perceber isto, porque há investidores que começam a título particular, não é? Sem muito bem saber onde é que vão, o que é que querem fazer, e depois, quando percebem esta questão de que a empresa, se for acima de um ano, tem a tal, não há dupla Não há tributação. dupla tributação. Não é? Tributação no veículo original, ou seja, no teu lado há sempre, isso há sempre. Exatamente. Se tu investir sozinho, sem investimento, às vezes há aquela coisa, mas assim você não vai tributar. E a resposta que eu dou é, tens ações? Para por acaso tenho umas ações. Recebeste dividendos? Recebi, tu. Estás simplesmente tributado, perfeito. Isso é igual. Claro. A questão é que ali parece que se sente mais, não sei porque no negócio, como tu conheces uma cara, isso acontece muito. Tu recebes dividendos de uma empresa qualquer, de um banco, do que for, e parece, ok, recebeste, está tudo bem, mas se fizeres isso num CAEP, no fundo, do ponto de vista fiscal, o enquadramento é idêntico ao que é dos dividendos, mas como há ali uma cara do outro lado, mas eu vou pagar o teu imposto. Não, tu não vais a pagar o imposto dele. Na verdade, no veículo original, o imposto é todo pago e depois é distribuído o resto. Exato. E no resto, tu pagas outra vez ou não, independente dessas questões de ser 12 meses, ser uma empresa, ser. Exatamente. Mas desculpe, então, não, mas há muitas pessoas que depois começam a perceber isto, não é? Que se funcionassem como empresa e tivessem o objetivo de fazer isto, sei lá, a curto, médio prazo, poderiam ter vantagens fiscais. E depois começam a pensar, mas eu agora, dentro do âmbito deste CAEP, posso mudar para... agora não, que eu não sei, isto é... mas se eu souber... Pronto, não é? E as pessoas... É que às vezes as pessoas... Primeiro elas fazem, não é? Começam a fazer. Não está necessariamente errado. Mas primeiro é importante perceber bem o que é que se vai fazer, antes de fazer. Vais entrar numa operação. Se sabes que vais entrar numa operação que se calhar é superior a um ano, se calhar pode compensar tu criares uma empresa e começares Exato. É a questão das regras do jogo, que eu há bocado dizia, né? Tu vais entrar num jogo, há bocado brincava com a questão do monopólio, se tu eras daqueles que jogavas ao monopólio, a questão é, tu para jogar monopólio como outro jogo qualquer tens que saber bem as regras, porque senão o que é que vai acontecer? Vai dar buraco, chegas a um ponto, já não sabes bem as regras, já estás baralhado, provavelmente não vais ganhar o jogo, porque não sabes as regras, e aqui é exatamente... Começas a perder dinheiro nesta indecisão, nesta bola de neve. Exatamente. Tenho uma pergunta para te fazer, Daniel, sobre este dos CAEPs e tudo isso. Falaste um bocadinho aí da malta que às vezes entra e depois se quer mudar ou não quer, afina e vai para trás e para a frente. Pá. Assumindo a tua, ou sabendo a tua já, embora rápida experiência, mas já a grande experiência, tu és o campeão aí da rapidez. Qual é que é, no fundo, do homem de investidores que tu trabalhas, qual é no fundo a tendência que tu, ou seja, tu achas que esses investidores vão migrar para outro tipo, por exemplo, para fazerem aquilo que tu fazes, alguns deles, ou a maioria deles, ou outros vão se manter contigo? Qual é que é ou seja, vão-se continuar a ser passivos? Qual é que é a tendência que tu achas que vai acontecer a essa malta que tem algum dinheiro para investir? Sim, ou se há uma tendência, pode não... Antes disso, um parênteses, que eu estava-te a dizer há bocado que eu criei a empresa em abril, maio, junho, e em junho comprei o primeiro imóvel. Portanto, foi logo assim. Não foi no dia a seguir, porque não sei. Exato. Não, porque já estava a prever, o meu plano já era adquirir vários imóveis até ao final do ano para começar a ter atividade na empresa. Claro. Mas em relação aos investidores, depende. Eu acho que há alguns... Isto, à medida... E o ser humano é assim. Isto é algo do ser humano, não é só dos investidores imobiliários. Mas quando tu começas a entrar num processo e começas a olhar para aquilo que é feito no investimento imobiliário, se calhar tu começas a ficar tentado a pensar, não, se calhar eu também consigo fazer isso. Mas este gajo ganha muito dinheiro. Não, deste gajo... Se me deu X a ganhar, eu faço a conta, imagina, deu-me 50%, os outros 50% para ele, se for eu a fazer tudo, os 50% são todos, os 100% mas há essa tentação. Há essa tentação e há muitas pessoas que... Ou seja, estão mais preocupadas com o que os outros ganham do que com aquela ganha. Exatamente. Então, é o que eu costumo dizer, o mercado imobiliário, ou o investimento imobiliário, é algo que vive muito de parcerias, não é? Claro. E de confiança, falámos há bocado da questão de confiança, não é? Ou seja, eu num ano, se calhar se for sozinho, posso fazer um negócio, 2 negócios, mas se eu começar a entrar numa rede e ter vários parceiros, eu se calhar posso fazer 4, 5, 6, não é? Posso aqui começar a escalar e otimizar os meus recursos. Mas há muitas pessoas que, a bem ou mal, vão querer migrar, entre aspas, para esse modelo de serem elas a fazer, serem elas a assumir a gestão,
Muito porque elas pensam que se calhar é muito fácil fazer. Porque que conseguem fazer, que é fácil fazer, que não há stress. Porque... Isto é tudo fácil, tudo o que aqui está é fácil. É tudo Exato. Mas, porque eu, por exemplo, eu invisto, os meus investidores, eu procuro que eles... Depende, agora o que estávamos a falar há bocadinho, depende do perfil de investidor. Claro. Eu tenho investidores que querem e têm a necessidade de estar um pouco mais perto de mim no processo. Há outros que já dizem, não, Daniel, está aqui o capital, está aí o investimento. São mais passivos, estão mais à distância. Então, depende um bocado. Há coisas que acontecem no dia-a-dia, não é? E que eu não passo para fora, às vezes, dos investidores. Há um problema com um contador, um problema com qualquer coisa, um funcionário que se calhar numa obra que se magoou, ou algo que não correu tão bem, uma parede, já aconteceu. Às vezes eu entrar em obra e ver que uma parede está a ser levantada no sítio errado. Não é? Quer dizer, olha, manda lá isso abaixo, põe no sítio certo, está aqui o projeto e é assim que vais fazer. Então há coisas do dia-a-dia que as pessoas às vezes não têm noção da dificuldade e da exigência que um processo... Só nessas coisas só se vê o lado bom, não é? Exatamente. Então as pessoas podem começar a pensar, não, ok, se é só gerir o investimento... Só gerir, então isto vai estar à noite um bocadinho, ver-se como é que está. E eu faço. E depois, se calhar, há algumas pessoas que vão tentar e se calhar depois, passados uns anos, se calhar vão voltar e começar a... Realmente isto... Mas há outras pessoas que se calhar têm, efetivamente, precisam daquele empurrão inicial e não há problema nenhum, vai? Mas é tudo à base da transparência, não é? As pessoas... Eu prefiro que a pessoa me diga, olha, eu vou ficar aqui 8 meses, 1 ano contigo e tudo mais, e depois quero aprender contigo. Claro. E depois vou lançar-me e vou começar a fazer eu. Se a pessoa me diz isso logo à cabeça, eu digo, ok, tudo bem, vamos a isso, entras comigo, eu ensino-te aquilo que for preciso. Sei, não é? Sim, aquilo que eu souber da minha experiência desse imóvel em questão, ainda que cada imóvel seja um imóvel, tem as suas particularidades, mas vamos a isso. E quando tu, no final do CAEP, ou quando tu entenderes que faz sentido para ti avançar a solo, entre aspas, tudo bem. Mas é preciso esta transparência. Sim, pode às vezes não haver, pronto. Exatamente. Até às vezes também pode acontecer, a pessoa naquela fase até nem ter esse... não ter isso claro para si, depois mais à frente até... Pronto, Sim, estas coisas mudam. As coisas mudam muito, portanto... mas acho que é uma excelente forma de acabar. Portanto, é assim, o Daniel partilhou connosco aqui uma série de ideias, partilhou connosco aqui uma série de informações e dicas importantes para quem vai ver este vídeo, para quem quer eventualmente fazer algo parecido contigo. A rapidez com que o Daniel faz não é fácil. Atenção, não é fácil, porque ele monta isto muito rápido. Portanto, a próxima vez que falarmos, neste momento são quantos imóveis? Neste momento são 6. 6. A próxima vez que eu falar com o Daniel, aí daqui a uma semana já são 60. Portanto, aqui isto de uma semana muda tudo. Da próxima vez que ele me ligar, eu ligar para ele, então quantos imóveis é que tu tens? Já tenho aqui 150, vai, é uma coisa assim, portanto, isto é tudo dinâmico. Mas acho que o Daniel partilhou connosco aqui informação muito, muito útil, partilhou um bocadinho do que é ele, do que é o negócio dele, do que fez, aquela, no fundo, a lição, se podemos dar esse nome, ou a dica, como quiserem, aquilo que tu disseste há bocado, eu acho que é muito importante, que é não tenham medo, atirem-se, façam, ou seja, não fiquem, no fundo, um bocado naquela de... não faço porque está a chover. Hoje está a chover, estamos aqui a gravar e está a chover. Não é? E chegámos a falar nessa coisa, se está a chover muito e tal, e coisas. Por exemplo, não chove nas obras que a gente vai, tu disseste, vamos fazer e está feito. Estamos aqui a fazer. E portanto, sigam, vão, invistam, sem medo. E é esse, no fundo, a grande lição que temos aqui do Daniel, que é uma referência rápida, mas brutal neste segmento, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo episódio.